As pregações do Frei Gilson viraram um novo ponto de disputa entre a esquerda e a direita. O religioso, conhecido por reunir fiéis em lives diárias durante a quaresma, às 4 horas da manhã, tem mobilizado milhões de pessoas com suas mensagens de fé. No entanto, suas transmissões ao vivo tornaram-se motivo de polarização política. Integrantes da esquerda condenam o que eles chamam de falas machistas. A direita, no entanto, defende o religioso com unhas e dentes. Até o ex-presidente Jair Bolsonaro entrou na polêmica. Vamos ouvir o trecho que gerou tanta mobilização. O homem foi dado a ele liderança, mas a mulher tem o desejo de poder. Não é desejo de serviço, desejo de poder. Repito a palavra, empoderamento. Essa palavra é do mundo atual. Portanto, eu já começo a falar, a guerra dos sexos é ideologia pura. A guerra de masculino com feminino é diabólico. Para curar a solidão do homem, Deus fez você. Olha o texto bíblico, Gênesis 2:18. O que está escrito aí? Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Deus faz uma promessa para Adão: eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Aqui você já começa a entender qual é a missão de uma mulher. Ela nasceu para auxiliar o homem. Um trecho bastante polêmico que vamos discutir a seguir. Pelo seguinte, nesta segunda-feira, a Frente Parlamentar Católica divulgou uma nota em apoio ao religioso. O grupo de deputados reafirmou o compromisso com a defesa da liberdade de expressão e da liberdade religiosa. Wilson Lima, teve até ministro do governo defendendo o Frei. Como é que você acompanha esse braço de guerra entre falas questionáveis, como estão sendo questionadas, ou, por outro lado, liberdade de expressão, dele defender aquilo que ele acredita? É uma disputa bem ardida, não, Wilson? É uma disputa bem ardida e, na minha opinião, o PT comete outro erro de entrar numa frente de batalha que ele sabe que vai perder. Se a gente conseguiu disponibilizar o vídeo do presidente da Frente Parlamentar Católica, porque ele chegou em cima da hora, e se tiver disponível, produção, vamos colocar antes da gente entrar no debate. A livre manifestação da fé é um direito constitucional que nos é garantido a todos, principalmente aqueles que representam a Santa Igreja, nossos padres, bispos, a própria CNBB. Então nós não podemos permitir que ataques sejam feitos querendo politizar a fé. A fé, ela deve ser pregada pela palavra de Jesus Cristo. E o Frei Gilson é um grande representante da fé nas suas músicas e nos seus pontos e na sua pregação, que tem levado milhares de pessoas a poderem rezar, a poder salvar suas almas e a poder seguir o caminho de Jesus. Então nós não vamos permitir que essas ações queiram ser politizadas ou queiram ter cores partidárias. A fé tem uma só, uma cor, é a figura de Jesus Cristo, a figura da nossa Santa Igreja e a defesa dos nossos valores cristãos. Vamos continuar firmes na perseguição da liberdade da nossa manifestação e em defesa dos grandes líderes, dos nossos movimentos, da nossa igreja e daqueles que querem professar a nossa fé. Então, é disso que se fala. A questão é a seguinte, gente. A gente precisa separar o Estado laico, a gente precisa separar de uma questão religiosa. O Frei, como católico, eu até refleti isso em casa hoje pela manhã, seria até estranho um católico, por exemplo, defender bandeiras como da esquerda, como, por exemplo, pregação livre ao aborto, ou coisas parecidas que são itens que não versam ali na Bíblia. A gente está falando de religião. Só que é o seguinte, quando a esquerda começa a bater no Frei, fazendo o vínculo dele com o bolsonarismo, né, com os aliados do ex-presidente da República, embora ele tenha seus posicionamentos pró-ex-presidente da República, a esquerda erra mais uma vez. Por quê? Porque vem para um campo de batalha que ela não vai conseguir vencer. E o Rodolfo, nesse ponto, a gente já falou várias vezes sobre isso, o brasileiro
com o advento, o crescimento das igrejas evangélicas e até de movimentos católicos, como Canção Nova, como a Renovação Carismática, que são movimentos mais conservadores, brasileiro, nessa agenda de costumes, ele tende a ser um pouco mais conservador, aquele clássico, né? Liberal na economia e conservador nos costumes. A esquerda e os petistas partem da premissa totalmente oposta, ou seja, liberal nos costumes e conservador na economia. E isso é um dos fatores que explica, por exemplo, essa queda de popularidade do presidente Lula. Por quê? Porque não coaduna o discurso do cidadão que está na ponta com o discurso. E aí, de novo, só para reforçar, para entregar para o Rodolfo, quando a esquerda bate no freio, bate no religioso, qual é a mensagem que ele passa na ponta? Que a esquerda passa para a ponta. Esses caras aqui são comedores de criancinha, esses caras são comunistas, esses caras aqui não querem saber da fé. Então, é mais um momento que para a esquerda seria melhor ficar quieto do que entrar nesse embate ideológico. Levantar a bola para o ex-presidente da República e tá aí a direita surfando de braçada, nadando de braçada. Rodolfo? Acho que a palavra realmente é armadilha. O petismo e o pessoal da esquerda aí caiu numa armadilha, porque eles até têm um espaço para desgastar o Bolsonaro, tá claro isso. O Bolsonaro é alvo de uma investigação, já foi denunciado e vai ser julgado. Esse flanco está aberto para eles baterem, né? E eles estão batendo aí, queriam colocar tornozeleira no Bolsonaro. Acho que esse tipo de discurso é mais eficiente. Ir para cima de um apoiador do Bolsonaro e questionar o discurso religioso dele, realmente, assim, é difícil pensar numa forma mais crassa de errar nesse momento. Quando essa ascensão religiosa no país está clara, está posta. A gente destacou, o Wilson chamou a atenção, a gente destacou numa capa da revista Cruzoé, o pobre de direita, assim, resistindo ao Lula. Em meio a essa resistência está o fato de que as igrejas evangélicas estão crescendo progressivamente no país, e o próprio Lula já deixou claro que ele tem interesse de conquistar esse eleitorado, porque não tem o que fazer, ele não tem opção. Se eles quiserem continuar no poder, eles vão ter, sim, que se aproximar de alguma forma desse eleitorado religioso. Criticando o discurso religioso, seja de um católico ou de um evangélico, obviamente eles não vão conseguir fazer isso. Então, realmente, caíram numa armadilha, e agora eu quero ver como é que eles vão conseguir sair dessa. Eu também estou bastante curioso. Wilson, você acha que o ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, consegue tirar algum coelho da cartola nesse sentido? Ou, ao contrário, se o governo oficialmente entrar nessa, vai ser pior a emenda que o soneto? Vai ser a pior emenda, não tenho a menor dúvida. Gente, de novo, vivemos outros tempos. Vivemos tempos em que nem a teologia da libertação do Leonardo Boff nas igrejas católicas. Então, assim, se você de fato tivesse um movimento católico, como por exemplo da teologia da libertação, que é um movimento mais de esquerda dentro da igreja católica, mas não é o caso. Então, para mim é uma batalha perdida. Eu acho que a esquerda tem que ficar bem quietinha nessa história, porque senão vai apanhar ainda mais. E olha, isso pode ter reflexo sim para 2016, gente, hoje, mas sem dúvida nenhuma vai ter reflexo ano que vem.